Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Retomando então nossas aulas, eu espero que todos estejam muito bem, que todos estejam conseguindo passar por este momento, não só com saúde física, mas também com uma saúde mental, porque psicologicamente é uma fase difícil para todo mundo. Como de hábito, né? Vamos fazer o nosso brinde à instituição, à coordenação, a todos os professores, especialmente a vocês que estão passando por essa fase de cabeça erguida, com enfrentamento. Precisamos enfrentar as adversidades e vocês estão fazendo isso porque tudo é novo, novo para todo mundo. E vocês merecem ser reconhecidos, homenageados por esse momento. Então, meu brinde a todos. Muito bem. A aula de hoje será sobre o infarto e conduta. O infarto em si, o infarto do miocárdio, é algo que nós já discutimos quando nós abordamos no começo do semestre. Na verdade, no começo do semestre passado, quando nós falamos de doenças cardiovasculares, e no começo deste semestre, quando nós fizemos uma rápida revisão sobre doenças cardiovasculares. Mas antes de dar continuidade, eu peço licença a todos para que eu possa dar uma olhadinha se tudo está sendo filmado como deve ser, ok? Muito bem, parece que tudo está ok. Então vamos lá, pessoal. Então a parte da doença que nós já vimos, nós faremos uma brevíssima revisão aqui agora e depois entraremos na parte de conduta terapêutica, que é algo que nós estaremos vendo pela primeira vez. Nós teremos alguns pontos que serão mais trabalhados e outros que farão parte de aulas que virão à frente, ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é revisar esses conceitos do que é um vaso normal, do que é um vaso com uma arteriosclerose e o que é um vaso com aterosclerose. Então, relembrando que o processo de arteriosclerose, que é o enrijecimento e hipertrofia da parede do vaso, o que leva, como por exemplo, o aumento da pressão arterial e até mesmo lesão nas paredes do vaso, e essas lesões podem favorecer a formação da placa de ateroma. Não que a placa de ateroma seja obrigatoriamente decorrente de uma lesão ou de um processo inicial de arteriosclerose. É importante lembrar que a arteriosclerose faz parte do processo de envelhecimento, o que de certo modo justifica os maiores valores de pressão arterial observados nos indivíduos mais idosos. Não é porque este fenômeno faz parte da fisiologia do envelhecimento que obrigatoriamente nós vamos aceitar isso como algo que nada possa ser feito ou que nada deva ser feito. A gente pode trabalhar de forma a amenizar esse processo de arteriosclerose, e já adiantando para os senhores que o exercício físico, o santo exercício físico, é um mecanismo que pode amenizar esse processo. E o contrário, a hipertensão, por outros fatores, vai contribuir para o desenvolvimento de arteriosclerose, acelerando esse processo. Já a placa de ateroma é um processo onde a gente tem como mecanismo inicial a entrada do LDL, da lipoproteína de baixa densidade, a lipoproteína de transporte do colesterol, a entrada dessa lipoproteína na parede do vaso, onde essa lipoproteína pode sofrer um processo de oxidação e acionar um mecanismo de resposta inflamatória que vai levar ao acúmulo de células inflamatórias
cálcio, fibrina e o próprio LDL, formando essa placa que erroneamente a gente chama de placa de gordura, mas é importante lembrar que existem aqui outros produtos que não só o LDL. Então, aterosclerose e arteriosclerose, a formação da placa de ateroma e o comprometimento da artéria. E a presença individual ou associada dessas duas alterações é um fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular, levando ao aumento de morbidade e mortalidade. Então, os próximos slides são slides onde nós vamos apenas rever esses conceitos, então eu passarei por eles de uma forma um pouco mais rápida. A aterosclerose, doença degenerativa vascular, que leva à formação da placa de ateroma, onde nós teremos o acúmulo de lipídios, carboidratos complexos, produtos do sangue, produtos do processo inflamatório, próprio tecido fibroso e cálcio. Tudo isso está acumulado formando a placa de ateroma. Então, o ateroma é uma placa fibrosa, amarelada, que pode ter tamanhos diferentes, pode se apresentar na forma de estrias gordurosas, que hoje, devido a hábitos alimentares inadequados, já pode ser observada até a partir dos 3 anos de idade. A sua distribuição ela é irregular, podendo ser observada em diferentes regiões do corpo. Entretanto, algo que eu vou citar mais à frente, é exatamente nas regiões onde o consumo de oxigênio pelo tecido é muito alto que a presença dessa placa de ateroma pode trazer algum prejuízo funcional. Então, além desses produtos, como eu falei para vocês, existem células de resposta inflamatória presentes nessas placas de ateroma, linfócitos, macrófagos e células conjuntivas. Ainda falando da aterosclerose, ela tem distribuição irregular, como eu falei para vocês, então pode estar presente em diferentes partes do corpo. Entretanto, é a relação entre o grau de obstrução que essa placa de ateroma apresenta e a necessidade de oxigênio daquele tecido, do tecido que é perfundido por esse vaso que tem a placa de ateroma, é que vai levar a algum problema de funcionalidade neste tecido. Então, a obstrução parcial ou total, ela vai levar à hipofuncionalidade do órgão e, se total ou parcialmente, ela pode levar até mesmo à morte celular. Então, tecidos que são muito famintos por oxigênio, tecidos que têm uma alta extração de oxigênio ali da rede arterial, serão os tecidos mais prejudicados por essa obstrução. No tecido cardíaco, as consequências que nós podemos ter é a angina, que é apenas a manifestação de dor por isquemia nesse tecido, o infarto agudo do miocárdio, lembrando que a palavra infarto quer dizer morte celular, e o infarto cerebral ou acidente vascular encefálico ou cerebral, que tem a mesma fisiopatologia, o mesmo mecanismo de lesão, onde a falta de oxigenação adequada, por exemplo, devido à presença dessa placa de ateroma, vai levar ao sofrimento celular e até mesmo à morte celular. E aí, agora, a arteriosclerose, que é esse espessamento da parede do vaso, é um processo de hipertrofia e, consequentemente, perda da elasticidade desse vaso. Os fatores que podem levar a esse espessamento, hipertrofia e perda de elasticidade são fatores mecânicos e ou metabólicos, como, por exemplo, a presença da hipertensão ou a presença da diabetes, levando a alterações glicêmicas significativas no sangue. Esses mecanismos também estão presentes, que são alterações proliferativas ou degenerativas da parede do vaso e a própria lesão endotelial, levando a um processo inflamatório naquela região, consequentemente levando a um espessamento e perda da elasticidade. O resultado final é a redução da luz do vaso e a má perfusão, a baixa entrega de oxigênio aos tecidos, podendo contribuir novamente
com esse mecanismo de baixa oxigenação em um determinado tecido, em uma determinada região. Então, apenas para exemplificar, mais uma vez passando rapidamente, é um assunto que vocês já viram comigo, nós temos aqui um vaso sanguíneo e a placa de ateroma. Nesse exemplo, essa placa de ateroma se rompeu, liberando fatores de coagulação que levaram à formação de um trombo. Então aqui nós tanto temos uma placa de ateroma quanto um trombo, levando a obstrução significativa, talvez até total, desse vaso sanguíneo. Esse conjunto de alterações, a aterosclerose e a arteriosclerose, quando presentes no coração, serão denominadas como síndrome coronariana ou coronariopatias e podem levar ao infarto agudo do miocárdio. Isso acontece de forma tão presente, tão frequente em tecido miocárdico, tecido cardíaco e tecido cerebral, exatamente porque são tecidos que consomem uma quantidade muito grande de oxigênio. Nessa ilustração, nós podemos observar o quão vascularizado é o tecido miocárdico. E essa rica vascularização tem como propósito entregar permitir, na verdade, uma excelente extração de oxigênio por parte do músculo cardíaco. Então, é um músculo que está trabalhando o tempo todo, seu coração está se contraindo o tempo todo, logo ele precisa de muita energia. É um tecido muscular com alto predomínio de fibras do tipo 1, com alta quantidade de mioglobinas, com alta quantidade de mitocôndrias, de enzimas aeróbias. Logo, é um músculo muito apto, muito capaz de extrair grandes quantidades de oxigênio. E esse tecido extrai grandes quantidades de oxigênio porque ele precisa deste oxigênio. Diante da falta dessa oxigenação, esse tecido sofre e aí nós teremos como sintoma a angina ou a própria morte celular. Então, essa situação onde esses vasos coronarianos não conseguem entregar de forma adequada as necessidades de oxigênio é denominado como insuficiência coronária, insuficiência coronariana ou coronariopatias, doenças nas coronárias. Essa oclusão parcial ou total, mas no exemplo aqui a gente está raciocinando em cima de uma oclusão parcial, levará a um desequilíbrio entre o débito é entrega, é oferta, débito de oxigênio, então é entrega de oxigênio, e VO2 é o consumo de oxigênio. Neste exemplo aqui, esse M reflete o miocárdio, então o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então, o ideal é que nós tenhamos um equilíbrio. A quantidade de oxigênio que é entregue ao miocárdio é consumida igualmente, ou é satisfeita, as necessidades são satisfeitas com este débito. Agora, se o consumo de oxigênio for maior do que o débito, nós teremos o desequilíbrio. Esse desequilíbrio, se transitório e reversível, será denominado como isquemia transitória e reversível e terá como manifestação clínica a angina. Teremos alteração eletrocardiográfica, como nós já vimos nas aulas passadas, que é o infradesnivelamento do segmento ST. Esse infradesnivelamento está indicando a presença de uma isquemia. Uma outra ilustração para demonstrar o mesmo mecanismo. Então, em um cenário ou uma situação onde a gente tem o aumento do duplo produto, o que era mesmo o aumento do duplo produto? Frequência cardíaca vezes pressão arterial sistólica. E o duplo produto reflete, então, o trabalho cardíaco, o número de vezes que esse coração bate e a força que ele está tendo que fazer para vencer aquela pressão arterial. Então, quanto maior a frequência cardíaca e quanto maior a pressão arterial, maior será o duplo produto. Então, quanto maior o duplo produto, consequentemente, maior é o trabalho miocárdico, eles estão intimamente ligados, são basicamente a mesma coisa. Quanto maior o duplo produto, maior a necessidade de oxigênio para o miocárdio, maior a necessidade de oxigênio pelo miocárdio.
E se eu tenho então uma passagem livre de sangue, porque eu tenho um vaso coronariano que tem a sua luz íntegra, essa maior quantidade de oxigênio será atendida. O sangue passará aqui sem problemas e entregará uma maior quantidade de oxigênio para esse músculo cardíaco que está, neste momento, precisando de mais oxigênio. Agora, se eu tenho a presença de um vaso estreitado devido a um processo de arteriosclerose, ou eu tenho um vaso que tem um grau de obstrução devido à presença de uma placa de ateroma, a sua luz estará diminuída, logo eu terei uma baixa oferta de oxigênio para esse tecido. Esse tecido então terá, num primeiro momento e por um curtíssimo período, o aumento do metabolismo anaeróbio, que não é um metabolismo eficiente a longo prazo. Isso levará a um sofrimento celular e como sintoma a dor, que nesse caso é denominada como angina, ou angina pectoris. Então está aqui. A angina, uma manifestação decorrente de cardiopatias isquêmicas, cardiopatias onde o músculo cardíaco está sofrendo algum grau de isquemia. Essa angina, essa dor, ela pode receber diferentes adjetivos. O paciente pode dizer que é uma dor angustiante, que ele sente como se fosse uma opressão, ou como se tivesse um indivíduo sentado sobre o peito, como se sua caixa torácica estivesse sendo comprimida. Essa dor, ela é, na sua grande maioria, retroesternal, atrás do externo, podendo ser irradiada para ombro, braço esquerdo, lembrando da possibilidade da dor também ser irradiada para braço direito, e principalmente nos indivíduos que são destrocárdicos, nos indivíduos que têm o coração voltado para o lado direito. A dor pode ser irradiada para pescoço, dorso, e esta dor, frequentemente, ela aumenta quando o indivíduo faz um esforço físico e ela diminui quando ele entra em repouso. Então ele, por exemplo, está andando ou correndo, passa a sentir essa dor, aí ele para e a dor diminui. 30% dos indivíduos que têm apenas a manifestação de dor, um primeiro episódio de dor, eles podem evoluir para o infarto agudo do miocárdio num período de até 3 meses. A conduta médica no indivíduo que dá entrada com esse quadro, e sendo esse quadro diagnosticado como uma cardiopatia isquêmica, será, basicamente falando, a administração de derivados de morfina para diminuir a dor, o oxigênio, com catéter nasal, por exemplo, a adenosina, que é um vasodilatador coronariano, e o AS, que é um antiplaquetário para ajudar a dissolver esse trombo. Condutas que podem ser ainda tomadas são a angioplastia, a revascularização por meio de um cateterismo, que será determinada aí pelo médico cardiologista, variando de caso para caso. A longo prazo, a necessidade da mudança do estilo de vida para tentar amenizar os fatores de risco que nós já discutimos numa aula passada, e a introdução do exercício físico, da atividade física, como um fator protetor para esse indivíduo. Essa insuficiência coronariana, ela sempre estará presente, voltando aqui a alguns slides, diante deste desequilíbrio, diante de uma maior necessidade de oxigênio lá no músculo cardíaco e uma menor oferta de oxigênio. Então nós podemos ter os dois extremos ou essas duas pontas como fatores desencadeantes dessa isquemia, o aumento da necessidade ou a redução da oferta. Então, nessa imagem, a gente pode observar situações que levam ao aumento do consumo de oxigênio e situações que levam a uma oferta, uma entrega diminuída de oxigênio. Então, o que leva ao aumento do consumo de oxigênio? Situações que não são de origem cardíaca. A anemia, que é a redução da quantidade de hemoglobina ou hemácias circulantes, a hipoxemia, a falta de oxigênio no sangue decorrente de uma doença pulmonar, por exemplo, a hipertermia, uma exposição ao sol ou a altas temperaturas, uma atividade física
em alta temperatura, por exemplo, o hipertireoidismo, o excesso de hormônio tireoidiano, de T3, triiodotironina, que vai consequentemente acelerar em muito o metabolismo do indivíduo, levando a um aumento do consumo de oxigênio. Toxicidade simpatomimédica, então simpático, mimédico, de mímica, substâncias que imitam a atividade simpática, os análogos de adrenalina, como o uso de drogas, mais especificamente o uso de cocaína, ou o uso abusivo de termogênicos, que são derivados, são análogos de adrenalina, que tem como seu principal substância ativa, ali, seu princípio ativo, a cafeína. A hipertensão, porque implica num maior trabalho cardíaco que leva a um consumo aumentado. A ansiedade, fístula arteriovenosa, que vai ter como consequência um sangue dessaturado, obrigando o coração a trabalhar mais. Pneumonia e asma, que podem contribuir para a hipoxemia, levando também a um maior trabalho cardíaco. Então são situações que levam a um maior trabalho cardíaco e, consequentemente, o aumento do consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco. Agora, causas cardíacas, problemas especificamente no coração. Cardiomiopatia hipertrófica, então nós temos um coração aumentado que nem sempre tem um aumento na sua vascularização, levando a um desequilíbrio. Muito tecido cardíaco, que é o processo de hipertrofia, não acompanhado de uma neogênese vascular, não acompanhado de uma vascularização adequada. Logo, a gente tem constantemente ou cronicamente um desequilíbrio entre oferta e demanda. A estenose aórtica, obrigando esse coração a fazer mais força, aumentando o seu consumo de oxigênio, e a cardiomiopatia dilatada, que também levando a esse coração a um maior trabalho cardíaco, não acompanhado de uma adequada oferta de oxigênio. E agora a oferta diminuída de oxigênio. O problema não é um coração que está trabalhando mais, mas o problema agora é uma entrega de oxigênio reduzida. Então, a DPOC, a hipertensão pulmonar, situações que vão levar a uma baixa oxigenação do sangue. Fibrose pulmonar intersticial, apneia do sono e doenças falciformes, doenças nas hemácias. Doença falciforme ou anemia falciforme é aquela em que a hemácia tem o formato de uma foice e essa hemácia ela tem uma redução na capacidade de transporte de oxigênio. Então, muitas vezes, o indivíduo nem tem uma redução na quantidade de hemácias hemoglobinas, mas ele tem uma hemácia doente, ineficiente, uma hemácia menos eficiente que transporta uma menor quantidade de oxigênio. Hiperviscosidade do sangue, policitemia, leucemia, trombocitose, hipergamaglobulinemia, situações onde o transporte de oxigênio estará prejudicado, e taquicardia ventricular ou taquicardia supraventricular, onde o coração não é eficiente na geração do seu débito cardíaco. Um coração que, embora esteja trabalhando muito, porque ele está em uma situação taquicárdica, mas o seu volume sistólico é significativamente diminuído, logo o débito cardíaco fica diminuído, o volume de sangue entregue para os tecidos então estará diminuído. Consequentemente, menor entrega de oxigênio para os tecidos. Duas situações de angina. A angina estável, que por definição é uma síndrome clínica caracterizada por dor ou desconforto em qualquer das seguintes regiões: tórax, região epigástrica, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, sendo tipicamente desencadeada ou agravada com atividade física ou esforço físico e estresse emocional, e atenuada com o uso de derivados de nitroglicerina, que são vasodilatadores, e outras substâncias que sejam vasodilatadoras coronarianas, como por exemplo a adenosina, que é uma substância hoje de uso mais frequente. Os fatores desencadeantes: esforço físico, atividade sexual, posição, alimentação, respiração, componente emocional ou de origem espontânea.
Os fatores de alívio são aqueles onde o metabolismo do indivíduo, de uma forma geral, fica reduzido. O repouso, o nitrato sublingual, que vai promover vasodilatação coronariana, os analgésicos, que vão diminuir a percepção dessa dor, certos alimentos, antiácido, posição e a apneia. Sintomas associados: sudorese, náusea, vômito, palidez, dispneia, hemoptias e tosse, pré-síncope, que é a tontura, e a síncope, que é o desmaio. Sintomas associados, então o indivíduo pode manifestar a dor retroesternal e ela ser acompanhada de sudorese, de náusea, de vômito e assim por diante. Então lembrar que diante de um episódio de isquemia miocárdica, que seja só angina ou que esteja infartando, todos esses sintomas eles podem estar presentes, o que não isenta o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio ou de isquemia do miocárdio. E a angina agora instável, ela é uma angina com duração maior que 20 minutos, que está ocorrendo há cerca de uma semana, então episódios repetitivos dessa angina. A angina de aparecimento recente, com início também há 2 meses. E angina crescendo, a angina previamente diagnosticada, então vamos dizer que o indivíduo tenha o diagnóstico de angina estável, só que ela se apresenta agora mais frequente, com episódios de maior duração ou com limiar menor. Antes ele só sentia essa dor quando ele fazia um determinado esforço físico, e agora com um esforço físico menor ele já sente a mesma dor. Então a mudança do padrão de dor, onde agora eu tenho os sintomas mais intensos, que é a angina crescendo, caracteriza a angina instável. E o infarto agudo do miocárdio. Então primeiro falamos da angina, que é o cenário onde o indivíduo tem a isquemia, tem a dor, que é a própria angina, mas ele não chega a ter lesão do músculo cardíaco. Agora, se esse grau de desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio leva a uma lesão da célula, nós temos então um infarto agudo do miocárdio. Lesão celular irreversível, porque já lesou o tecido já morreu, e necrose do tecido cardíaco, resultante de isquemia prolongada decorrente da interrupção total ou parcial do suprimento sanguíneo ao miocárdio. Então, por definição, necrose do tecido cardíaco, mais especificamente, mas não apenas o miocárdio. Então, o endocárdio também pode ser comprometido, o epicárdio também, mas o tecido que é o tecido mais comprometido é o tecido miocárdico. Redução do fluxo sanguíneo, 25% dos episódios são fatais e 50% dos episódios podem ser fatais se nada for feito num prazo de 3 a 4 horas. Por isso que o transporte, a condução desse paciente para um pronto atendimento é o mais rápido possível, é de extrema importância. Como consequências, a gente pode ter uma insuficiência cardíaca aguda, um coração que teve uma lesão de músculo cardíaco tão grande, tão importante, que agora ele se apresenta insuficiente. Um edema pulmonar, também por uma insuficiência de bomba nesse coração, permitindo ou tendo como consequência o acúmulo de sangue no pulmão. E arritmias graves, um desequilíbrio eletroquímico tão importante no músculo cardíaco que está desencadeando ali arritmias importantes. A conduta, de novo, os derivados de morfina para promover a analgesia, o oxigênio, a adenosina para vasodilatação coronariana e o AS para desfazer ali algum trombo. O beta-bloqueador para diminuir o trabalho cardíaco e tentar equilibrar a oferta e a demanda de oxigênio, a streptokinase e outros anticoagulantes, angioplastia, revascularização e, mais cronicamente, a mudança do estilo de vida e a atividade física, que nós falaremos mais à frente sobre essa parte da atividade física. E aí a intervenção por parte do fisioterapeuta será dividida em 4 fases, falarei da 4ª mais à frente.
a fase 1, que é a fase aguda, que é a fase durante a internação hospitalar, a fase 2, convalescência pós-alta hospitalar, que dura entre 3 e 6 meses de intervenção, e a fase 3, que compreende a fase crônica a partir do terceiro ou até mesmo do sexto mês de intervenção. Fase 1, infarto agudo ou angioplastia coronariana, implantação de stent, insuficiência coronariana crônica. Então são os cenários que nós podemos encontrar nesta fase 1, pacientes que apenas infartaram ou que foram submetidos a uma angioplastia, a implantação de um stent por meio do cateterismo e assim por diante. Ela se inicia após 24 horas do evento, da entrada desse paciente ali no PS. E o paciente precisa apresentar algumas características para que esta intervenção, denominada como fase 1 da fisioterapia, possa ser iniciada, que pode ou não ocorrer dentro desse prazo de 24 horas. Na maioria das vezes ocorre no prazo de 24 horas, é por isso que a intervenção se inicia com 24 horas, mas ela pode ser adiada e começar com 48 horas, caso esse paciente não apresente as seguintes características. Ele tem que estar estável hemodinamicamente, ou seja, sinais de débito cardíaco adequado, então sinais de perfusão periférica adequada, ausência de dispneia, as extremidades devem ter pulso, as extremidades devem estar em temperatura adequada, não podem ter extremidades frias, nem sudorese fria, APA em valores adequados, que será definido para caso a caso, de acordo com o tamanho do indivíduo, ou com base nas próprias características pressóricas desse indivíduo. Lembrar que existem pessoas que têm pressão de 100 por 60 milímetros de mercúrio e apresentam perfusão adequada. Não pode ter angina nas últimas 12 horas, não pode apresentar arritmias complexas, instabilidade pressórica, então uma pressão que oscila entre baixos e altos valores, não pode apresentar aneurisma ventricular decorrente deste infarto, não pode se encontrar em quadro infeccioso ou processo infeccioso ativo e sem sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, sem sinais de baixo débito cardíaco. O físio, então, deve acompanhar a visita médica, ler o prontuário e realizar a anamnese, segundo a própria ficha de anamnese utilizada no hospital onde você estiver atuando. Então, essa fase 1, ela é caracterizada por atendimento hospitalar. Fase 1 é atendimento hospitalar. Tem início após a compensação clínica, que, como nós vimos, ocorre entre 24 e 48 horas. A equipe que atua nessa fase 1, o médico, fisioterapeuta e enfermeiro. Existe aqui uma hierarquia, que é uma hierarquia adotada dentro do ambiente hospitalar. O médico dando a liberação para o início dessa fisioterapia. Claro que em discussão com o fisioterapeuta, o médico pode achar que não é adequado, o físio vai lá, avalia o paciente e determina que sim, pode começar a fisioterapia, e ele vai e conversa com o médico, ou o médico pode solicitar o início da fisioterapia e o fisioterapeuta achar que não é o momento e ele tem que se posicionar de forma categórica e não fazer a fisioterapia, uma vez que ele entende que aquilo não será adequado. Por isso, o fisioterapeuta é um profissional autônomo, responderá por algum ato fisioterapêutico que ele cometeu e que pode levar a alguma consequência não desejada nesse paciente. Então é importante que o fisioterapeuta se posicione. O enfermeiro sempre auxiliando dentro dessas decisões aí, conforme a perspectiva desse profissional, e a nutricionista, o psicólogo, outros profissionais que precisam estar cientes dessa conduta. Vou exemplificar. Vamos dizer que o fisioterapeuta comece a sua intervenção, é importante que o nutricionista esteja ciente disso para que ele faça uma adequação desta alimentação, uma vez que esse paciente começará a fazer um pouco mais de exercício e, consequentemente, terá um gasto energético maior. Tá? Os objetivos dessa conduta. Os objetivos são sempre os mesmos, as intervenções é que serão diferentes. O nosso objetivo como fisioterapeuta é sempre aumentar a capacidade funcional desse indivíduo, diminuir o estresse físico quando ele faz uma determinada tarefa
e aumentar o conhecimento sobre tudo que é pertinente à funcionalidade, à atividade física, ao desempenho físico e assim por diante. Então as intervenções serão exercício físico, técnicas de controle do estresse e programas de educação sobre fatores de risco, que pode sim ser feito pelo fisioterapeuta. Às vezes ele é conduzido por um enfermeiro, ou às vezes, dependendo da abordagem, pode ser por um nutricionista ou por um psicólogo, mas também pode ser feito por um fisioterapeuta por meio de explicações, por meio de videoaulas, por meio de panfletos ou livros ilustrativos, explicando para esse paciente o cuidado que ele tem que ter e a importância da redução dos fatores de risco para que ele não tenha um novo episódio cardíaco. Então, eu acho que eu já mostrei essa imagem para vocês, esse trabalho publicado em 2008 no JAMA, uma revista de primeiríssima linha, falando sobre a mobilização de pacientes em unidade de terapia intensiva, promovendo aí a melhora da fraqueza neuromuscular e da função física. Então, aqui nessa ilustração, que é uma ilustração do artigo, nós temos um senhor idoso com DPOC severa e falência renal aguda, deambulando após 4 dias de admissão numa unidade de terapia intensiva, enquanto recebe ventilação mecânica via tubo traqueal. Então, é um paciente que está na UTI, está entubado, mas que já está deambulando, já está fazendo um pouco de exercício físico com o auxílio dos fisioterapeutas, porque o que os estudos mostram é que quanto mais precocemente, claro que isso de forma criteriosa, mas quanto mais precocemente esse indivíduo começar a se exercitar, mais rápida será a alta da UTI para a enfermaria e da enfermaria para casa, e não só será mais rápida, como também será em melhor condição física. Tá? Então, só para mostrar para vocês que essa intervenção ela de fase 1, que pode ser na unidade de terapia intensiva e na enfermaria, ela é algo já muito bem documentada. Então, fase 1, eu vou apresentar para vocês um protocolo de fase 1 que é utilizado em grandes hospitais aqui de São Paulo. Eu acho que cabe a gente até dizer qual é, fazer a devida justiça aqui, o mérito. É o protocolo utilizado no Hospital Dante Pazzanese, que foi um protocolo muito bem estruturado e estudado. Logo, é um protocolo que se mostra seguro e eficiente, que as duas coisas precisam ser de grande importância, né? O protocolo precisa ser seguro, ok? Mas não adianta nada se ele não for eficiente. Um protocolo pode ser eficiente, mas talvez ele não seja tão seguro. Então, isso também não é algo bom para este momento. Então, o protocolo precisa ser eficiente e seguro. Então, é um protocolo constituído de 7 etapas progressivas que eu vou mostrar no final da aula, tá? Ele gera um gasto energético de 2 a 4,5 METs, 4,5 unidades metabólicas. Cada unidade metabólica corresponde a um consumo de oxigênio de 3,5 ml por quilograma minuto, que é o VO2 de repouso para a maioria dos indivíduos. Então, é um protocolo que vai aumentando o consumo de oxigênio por parte desse indivíduo e, consequentemente, gerando ali um efeito de treinamento, um efeito adaptativo. A necessidade, claro, de adequar o protocolo, e isso é algo que você faz ali no frente a frente com o seu paciente, conhecendo o seu paciente, verificando as características do seu paciente. Então, levar em consideração a idade, o peso, se o indivíduo tiver obesidade mórbida, existem certos exercícios desse protocolo em que talvez não seja adequado solicitar a esse paciente, uma vez que para ele aquele exercício será extremamente difícil devido ao peso corporal. O status nutricional, então um paciente desnutrido, talvez eu não consiga ali dar continuidade àquele exercício devido à demanda energética deficitária que esse paciente apresenta. Então, condição física atual, atividades liberadas pela equipe médica. Então, vamos dizer que esse paciente tem ali associado ao quadro de infarto um pós-operatório, uma laparotomia, um pós-operatório de aparelho locomotor.
Então precisa adequar isso em função dessas características. O protocolo tem como característica 2 atendimentos de 20 minutos, manhã e tarde, claro que distribuídos isso de acordo com a dinâmica do hospital. Primeiro nós vamos classificar, além da ficha de anamnese, nós vamos classificar o paciente, então é provável que essa classificação já esteja ali na ficha de anamnese do paciente. E observações durante o atendimento, observações essas que eu vou repetir lá no final da aula, quando a gente for falar do protocolo de fase 1, quando eu for mostrar o protocolo. Então, durante o atendimento, a saturação de pulso de oxigênio, a oximetria desse paciente tem que se manter acima de 94%, nem que para isso eu tenha que fazer o suporte de oxigênio. Então, se eu começo a trabalhar com esse paciente e a saturação dele cai para baixo de 94%, eu faço um aporte de oxigênio, por exemplo, com um catéter nasal. Se ele não dessatura, não há necessidade do aporte de oxigênio. Não permitir compensações posturais, isometrias, então vamos dizer que o paciente não consiga fazer um determinado movimento e ele pare em isometria. Então, não permitir essa isometria, diminuir a carga, orientar esse indivíduo ou mudar o ângulo de trabalho de forma que ele não faça isometria, porque as isometrias aumentam muito a pressão arterial. E evitar a manobra de valsalva. Não pode prender o ar e fazer o exercício, ok? Sempre trabalhar de forma dinâmica, associando a inspiração e a expiração com os movimentos concêntricos e excêntricos dos exercícios. Observar sinais de hipotensão ou fadiga. Sempre questionar o paciente com relação à escala de Borg, que deve ser inferior a 13 naquela escala de 6 a 20, ou uma classificação abaixo de 6 na escala de 1 a 10. A elevação máxima da frequência cardíaca a partir do valor de repouso de cada indivíduo será de 30 batimentos. Então eu tenho que anotar a frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação, a frequência respiratória e orientar o paciente quanto à classificação do Borg, que você tanto pode usar a classificação original de 6 a 20 ou a classificação de 0 a 10. A de 0 a 10 é mais fácil para o paciente, para a compreensão do paciente, tá? Então eu vou classificar tanto a dificuldade respiratória, o paciente vai me dar uma nota para a dificuldade respiratória dele de 0 a 10, lembrando que o 0 é sem nenhuma dificuldade respiratória e o 10 é o indivíduo tendo que fazer o esforço máximo para respirar. Então isso precisa ser ensinado para o paciente e aí eu vou cobrar essa pontuação no decorrer dos exercícios. E o Borg de membros. Aí, se o exercício é de membro inferior, eu pergunto para ele qual é o grau de dificuldade de 0 a 10 para ele fazer aquele exercício. Se é membro superior, a mesma coisa, uma nota de 0 a 10 para aquele exercício. Não avançar etapas diante dessas condições. Então eu falei para vocês, e a gente vai ver isso mais à frente, que a fase 1 ela é dividida em 7 etapas e que você faz 2 atendimentos no dia. Então, primeiro atendimento, etapa 1 de manhã e, por exemplo, etapa 2 à tarde. Mas eu só farei a etapa 2 à tarde se ele não apresentar nenhum desses sinais aqui. Caso ele apresente, quando chegar à tarde, eu repito a etapa 1. E eu fico sempre repetindo uma determinada etapa até que ele consiga fazer aquela etapa sem nenhum desses sinais e sintomas, ok? A classificação de Killip que eu falei para vocês, então Killip 1, um paciente sem evidência de congestão pulmonar, Killip 2, um paciente que na ausculta pulmonar ele já apresenta os estertores, ele tem um pouco de distensão venosa, um engurgitamento jugular, ele apresenta a terceira bulha na ausculta cardíaca. Killip 3 é um paciente já com edema pulmonar. O 4 é choque cardiogênico. Nessas duas situações a gente não aplica este protocolo que eu vou apresentar para vocês. É preciso lembrar que esta intervenção ela ocorre em paralelo com a intervenção respiratória, que estará mais ou menos presente conforme as necessidades respiratórias desse paciente. Então eu não falarei aqui de intervenções respiratórias ou de manobras de higiene brônquica
porque não obrigatoriamente existe ali uma necessidade. A gente vai ver caso a caso. Tendo a necessidade, entra-se com a parte da fisioterapia respiratória também. Assim como, por exemplo, um paciente que está internado por causa de um AVC, que exige então uma intervenção neuromotora, ele também vai receber ali uma abordagem típica da fisioterapia cardíaca, uma abordagem típica da fisioterapia respiratória, conforme a necessidade de cada paciente. E a classificação de Force modificada, onde eu vou verificar se a perfusão desse paciente está normal ou diminuída, então se ele tem cianose de extremidade, se ele tem palidez de extremidade, se ele tem sudorese fria, se a periferia dele está com baixa temperatura, tudo caracterizando um baixo débito cardíaco e, consequentemente, uma má perfusão, e se ele tem ou não a congestão pulmonar associada, se ele tem dispneia ou não. Então, essas 7 etapas da fase 1, nós veremos mais à frente ainda na aula de hoje, ok? Muito bem. Essa fase 1, ela será caracterizada por exercícios ativos e ou resistidos. Vai depender de cada uma das etapas dessa fase. A eletroestimulação neuromuscular, ela pode ser um complemento a estas fases, então nada impede de você fazer um exercício associado com a eletroestimulação. Então quem assistiu a aula de eletroestimulação comigo dentro da disciplina sabe o quanto que é importante, o quanto que pode ser eficiente a associação da eletroestimulação. E ela pode ser usada em horários alternativos, o que eu acho uma ideia fantástica. Então, no período em que o paciente não está sendo atendido por um fisioterapeuta, ele poderia estar ali no leito fazendo uma eletroestimulação, por exemplo, em quadríceps, enquanto ele está lá deitado, enquanto ele assiste televisão, enquanto ele lê alguma coisa. E é uma intervenção que tem efeitos positivos e que estaria complementando o atendimento da fisioterapia, estaria trazendo qualidade para o atendimento da fisio, sem que obrigatoriamente o fisio tenha que estar ali junto, tá? Alguns protocolos, alguns hospitais, na verdade faz parte de um protocolo americano, que o paciente realiza um teste ergométrico na data prevista de alta. Então isso não é uma prática comum aqui no Brasil, mas só para que vocês entendam como o papel da fisioterapia pode ser, na verdade, de extrema importância. Vamos dizer que o paciente apresente condições clínicas favoráveis para a alta, então ele saiu da UTI, foi para a enfermaria, e está tudo bem com ele, está se sentindo bem, e aí a liberação desse paciente para que ele vá para casa implica em entender, verificar se esse paciente tem condição de independência dentro da residência dele. Para isso, como que nós vamos verificar isso? O paciente faria um teste ergométrico, onde ele tem que fazer o teste até acima de 5 metros. 5 metros é o esforço referente à primeira etapa do protocolo de Bruce, que é caminhando lentamente com a esteira inclinada em 10%, uma pequena inclinação na esteira e esse paciente caminhando lentamente. Se ele consegue fazer isso por 3 minutos e ele não apresenta nenhuma alteração hemodinâmica ou eletrocardiográfica importante, fala, o senhor está de alta, pode ir para casa. Aí ele pergunta, doutor, eu posso andar dentro da minha casa, eu posso ir ao banheiro, eu posso ir à cozinha, eu moro num sobrado, eu posso subir um lance de escada? Sim, você pode. Então essa é a ideia dessa avaliação de esforço para verificar se ele pode realmente ter alta ou não. Caso ele não consiga cumprir isso, é claro que nós temos diferentes fatores que podem levar a esta incapacidade, mas lembrar que um dos fatores foi a ausência da fisioterapia ou uma fisioterapia inadequada, que não preparou esse paciente para esse cenário aqui, tá? Para enfrentar essa demanda energética, que é uma demanda energética muito pequena, mas que tem que ser preparado para isso. Depois, esse paciente vai para uma fase 2, que é a fase extra-hospitalar. Vou falar rapidamente da fase 2 e da fase 3, porque elas serão temas abordados no futuro de forma mais específica, que é a parte de reabilitação ambulatorial, que nós teremos aula específica sobre isso, tá? Então, fase 2 é o atendimento extra-hospitalar. O início é imediatamente após a alta hospitalar, então o paciente teve alta,
e o cardiologista ou o médico responsável encaminhou, falou, olha, seu João, o senhor precisa fazer um programa de reabilitação cardíaca, vou fazer aqui um encaminhamento, o senhor procura um serviço de reabilitação. Então ele teve a alta e vai começar a fazer isso. Duração da alta hospitalar até 3 meses do evento, podendo se estender até 6 meses. A equipe médico, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, sendo que a parte física, a parte funcional cabe ao fisioterapeuta. Objetivos: aumentar a funcionalidade. Sempre será esse o nosso objetivo. Então lembrar que você vai ter que usar de várias estratégias e intervenções para que esse paciente seja fisicamente cada vez mais funcional, cada vez mais independente. Preparar esse paciente para a atividade laboral, você tem que ter isso em mente. Então esse paciente que você está atendendo, ele aqui é um escritor, ele passa o dia sentado, então ok, vamos trabalhar isso. Olha como essa intervenção pode ser complexa. Uma vez que ele passa o dia sentado, o que eu vou verificar? Além de fazer exercícios, o aeróbio, exercícios de fortalecimento muscular, pensando em diferentes situações do dia a dia, eu vou verificar como é que ele senta, se ele tem uma boa postura, se ele tem algum desvio postural. Posso entrar com técnicas que visam correção postural? Claro que pode. Se você tiver o curso de RPG, pode fazer RPG. Se você tem um curso de Pilates, pode fazer o Pilates. Se você não tem nenhum desses cursos, mas você tem conhecimento sobre técnicas de reabilitação postural, que você aprendeu isso num livro e uma vez que você aprendeu isso, você está apto a exercer, porque você é uma pessoa diplomada, você concluiu o seu curso, então faça isso, faça intervenções para trabalhar a postura desse paciente. Tá? Você não precisa ficar restrito apenas a uma melhora de função de bomba cardíaca. Programa educacional, então sempre trabalhar essa parte informativa sobre adequação alimentar, cessação do tabagismo, muito cuidado para não invadir a área de outros profissionais. Então você não pode montar uma dieta para esse paciente, mas você pode obviamente fazer algumas orientações mais simples, mas sempre sugerindo que esse paciente procure o profissional adequado para que essa prescrição seja a melhor possível. As intervenções, o exercício físico, técnicas do controle do estresse e programas de educação sobre os fatores de risco. Como que você vai fazer isso vai depender muito daquilo que você pode oferecer para esse paciente. Eu quero trabalhar com técnicas de meditação, técnicas de respiração para melhorar a parte do estresse. Você domina esse assunto, você pode fazer. Faz parte do rol aí de intervenções do fisioterapeuta. Esse paciente passará por avaliações médica, fisioterapêutica, de extrema importância o teste ergométrico, a gente precisa trabalhar muito isso. Se você tem alguma dúvida com relação ao uso ou até o próprio processo de avaliação do teste ergométrico, dê uma verificada na relação de honorários fisioterapêuticos que consta ali o código e a descrição do que nós podemos fazer com relação à avaliação ergométrica, ergos, trabalho, metria, medida da capacidade de trabalho, medida da capacidade funcional desse indivíduo. Então, nós podemos fazer esta avaliação e isso está descrito ali no rol de atividades do fisioterapeuta. É importante lembrar que nós não podemos fazer diagnóstico de doença por meio do teste ergométrico, porque isso cabe ao médico. Mas nós podemos fazer o diagnóstico de limitação funcional por meio desses testes físicos, desses testes que medem a capacidade de trabalho do indivíduo. E a estratificação de risco, que você pode fazer por meio de diferentes questionários. Eu sugiro o uso além de algum questionário de sua preferência, também usar o score de risco de Framingham para avaliar qual é o percentual de chance que esse indivíduo tem de desenvolver ou de agravar a doença cardiovascular. Quem fará esse programa fase 2 de reabilitação cardíaca são indivíduos aparentemente sadios, porém já portadores de fatores de risco de doença coronariana.
Então é um indivíduo que é tabagista, é um indivíduo que é hipertenso, um indivíduo que tem dislipidemia, um indivíduo que tem diabetes mellitus, um indivíduo obeso e o próprio sedentário. Indivíduos com teste ergométrico anormal. Um indivíduo que foi fazer um teste ergométrico e, independentemente do desempenho que ele apresentou nesse teste ergométrico, ele apresentou ali sinais sugestivos de isquemia cardíaca. Como é mesmo que eu vejo um sinal sugestivo de isquemia cardíaca num teste ergométrico? Pelo eletrocardiograma, observando ali o infradesnivelamento do segmento ST, ou até mesmo a possibilidade de um infarto por meio do supradesnivelamento do segmento ST. Pacientes que têm cinecoronariografia anormal, o paciente fez um cateterismo, ou hoje, mais utilizado, uma angiotomo, mais utilizada não, mas é um exame mais acurado, que demonstrou ali a obstrução parcial de artérias coronarianas. Então é o paciente que tem doença arterial coronariana, o paciente que tem miocardia silenciosa, o paciente que tem angina estável, o pós-IAM, pós-Revasc, o valvulopata, a cardiopatia hipertensiva, o pós-transplante cardíaco, e tudo isso nós veremos nas próximas aulas. Então hoje a gente está discutindo sobre um protocolo de fase 1 em um paciente coronariopata ou infartado. Nós vamos ter os protocolos no paciente valvulopata, no paciente pós-transplante, no paciente pós-cirurgia e assim por diante, tá? No paciente com insuficiência cardíaca. E esses pacientes serão divididos nessas 4 classes A, B, C, D, onde o indivíduo classe A é um indivíduo sem risco para exercício de média intensidade. Então é aquele paciente que chegou no seu ambulatório, ele é hipertenso, ele teve um infarto, ele teve um bom desempenho, um moderado desempenho no teste ergométrico. É um paciente que eu entendo que ele não é um paciente de risco, ele não apresenta arritmias importantes, ele não apresenta resposta hipertensiva ao esforço ou hipotensiva ao esforço. Então é um paciente considerado aparentemente sadio, mas que tem ali um fator de risco para doença cardiovascular, tá? O classe B já é um indivíduo também de baixo risco para exercício de média intensidade, mas ele tem uma cardiopatia já instalada, porém de evolução estável. Ele está bem, ele está em condição, ele está compensado, hemodinamicamente estável. É o tipo funcional 1 e 2 da classificação da New York Heart Association. Ele tem capacidade aeróbia acima de 21 ml. Lembrando que o esperado para um indivíduo sedentário, um homem adulto, é um VO2 de 30. Então, esse indivíduo que tem uma capacidade aeróbica acima de 21, isto não quer dizer que ele está bem, aerobicamente falando. Está dizendo aqui, ó, capacidade acima de 21. Não é o esperado, até mesmo para um indivíduo sedentário. Precisa ser melhorado. Ausência de insuficiência cardíaca, de isquemia ou angina de repouso. Então, é um paciente que em repouso não tem mais episódios de angina. Ele tem angina ou isquemia somente quando ele faz um exercício acima de 21 ml. Então, ele tem uma reserva que permite fazer o treinamento físico com ele. Teste ergométrico com comportamento normal da PA. O que é o comportamento normal da PA? Nós vamos falar disso quando a gente fala da parte de reabilitação. Não tem angina de esforço, a fração de ejeção dele é acima de 0,50, então ele não tem insuficiência cardíaca, e cinecoronariografia com lesões uni- ou biarteriais, e ausência de parada cardiorrespiratória ou de 2 ou mais infartos. Então, o indivíduo que teve, por exemplo, um único infarto, ele está aqui como classe B. Tá? Classe C já é um paciente de mais alto risco para fazer o exercício. Não quer dizer que ele não tenha que fazer o exercício. Lembra do trabalho que eu mostrei agora há pouco para vocês, lá do paciente na unidade de terapia intensiva, publicado no JAMA? Então aqui, ó, esse paciente, embora ele tenha um episódio de insuficiência renal aguda, ele tem DPOC severa e ele está entubado, ele está fazendo fisioterapia. Então, quando eu afirmo que é um paciente que tem uma condição de risco moderado para alto, isso não quer dizer que ele não tenha que fazer o exercício, quer dizer que o risco está aumentado, então requer ali uma atenção maior, um monitoramento maior. Então, é um paciente com cardiopatia ainda de evolução estável, ele é classe funcional 3 da NIRA,
Mas olha a capacidade aeróbia dele agora, abaixo de 21. É um paciente com uma capacidade aeróbia muito baixa, que terá fadiga a pequenos esforços. Então, subiu um lance de escada, ele se sente cansado, andou um quarteirão, ele se sente cansado. É um paciente que tem uma limitação funcional importante. É um paciente que apresenta arritmias cardíacas, que aí nós já vimos isso lá no eletrocardiograma, as extrasístoles ventriculares. É um paciente que ainda em repouso, ele não tem mais angina nem isquemia, mas ele pode manifestar angina ou isquemia em intensidades de exercício abaixo de 21. Então é um paciente que, de novo, vai fazer ali uma caminhada no quarteirão, caminhada, mas com uma velocidade aumentada de caminhada, ele pode já sentir um episódio de angina. Ele tem angina vasoespástica documentada, então é um paciente que não tem placas de ateroma nas suas coronárias, mas por diferentes motivos, o vaso coronariano fez um espasmo, levando esse indivíduo ao infarto, por exemplo. Se ele tem isso documentado, a gente tem que ficar sempre muito atento para que durante o esforço físico isso não ocorra também. Como é que a gente pode evitar isso? Primeiro, fazendo a prescrição do exercício na intensidade correta. Segundo, acompanhando esse paciente, se possível, acompanhando com um eletrocardiograma ou com muita atenção e questionamento com relação a sinais e sintomas. Então é um paciente que, embora tenha coronárias desobstruídas, se ele começa a manifestar ali um episódio de angina, se ele refere uma dor retrosternal, eu vou interromper o exercício físico, porque ele pode, naquele momento, estar manifestando um espasmo coronariano. Teste ergométrico com queda persistente da PA durante o esforço, paciente que manifesta angina ou alteração de ST. Fração de ejeção de 0 a 30, então o paciente que já tem uma limitação de performance miocárdica, a fração de ejeção está diminuída, então é um paciente que tem então o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E cinecoronariografia com lesões triarteriais, tem 3 artérias com sinais de obstrução, com sinais de placa de ateroma. Ainda um paciente que não tem histórico de parada cardiorrespiratória, ele não tem 2 ou mais infartos, nem ausência de outras condições de risco de vida. E o classe D, que olha que interessante, indivíduos de risco habitualmente proibitivo ao exercício físico, que é aquele nosso paciente do artigo do JAMA que eu mostrei para vocês. Você olha aquele cenário e fala, não, esse indivíduo não pode fazer exercício físico. Não, mas fará. Fará de acordo com a sua capacidade, com a capacidade deste paciente. Então, um paciente que está com uma cardiopatia num processo instável, ele tem restrição para atividade física, então ele não está liberado para fazer um exercício físico sem o devido acompanhamento. É o paciente que está em insuficiência cardíaca, que tem extrasístoles ventriculares repetitivas e não controladas, angina ou isquemia instáveis. Então, é um paciente que tem uma instabilidade que muitas vezes o classifica como proibitiva a intervenção da fisioterapia. Mas sempre acompanhar e tentar entender como é que é o padrão desse paciente para ver a possibilidade ali de fazer alguma coisa, nem que seja uma movimentação passiva. É um paciente que está numa unidade de terapia intensiva, por exemplo, entubado, e eu vou lá e faço uma movimentação passiva de membro inferior, enquanto eu observo o eletrocardiograma e eu percebo ali que houve um aumento significativo dessas extrasístoles, por exemplo, para um limite de até 10 extrasístoles por minuto, eu vou então interromper essa movimentação passiva e não farei essa movimentação passiva nesse paciente. Vou aguardar uma maior estabilização do quadro dele para começar a fisioterapia. Estenose aórtica grave, condições com risco de morte ou sequela grave e lesão de tronco de coronária, porque é uma lesão bem ali na raiz dessas coronárias. Consequentemente, a área do músculo cardíaco que será mal perfundida será uma área muito grande. Eu preciso ter muito cuidado com essa situação para não induzir ali uma isquemia cardíaca. A continuidade desse slide e do próximo, sobre a fase 2 e 3, nós veremos numa aula específica, ok?
assim como a fase 3, que nós também veremos numa aula específica sobre fase 3. E a fase 4, vou me adiantar aqui com relação à fase 4, que é o seguinte, a fase 4, ela é a fase que a gente chama de na comunidade, né? Intervenção na comunidade. É o programa de longo prazo, é aquele indivíduo que fez a reabilitação com o fisioterapeuta, reabilitação essa que foi muito bem monitorada, muito bem acompanhada e controlada, porque é um momento mais crítico desse paciente, e uma vez que ele alcançou uma boa capacidade física, é como se você desse a ele a opção de, olha, seu Manuel, o senhor pode continuar aqui com a gente, mas o nível de acompanhamento será um pouco menor, de monitorização será menor. Então, por exemplo, não vou mais usar o eletrocardiograma com o senhor. E o senhor pode então, ou o senhor pode então, ir para uma academia e fazer algum outro esporte que o senhor tenha gosto. Ah, ele quer jogar bola, ele quer jogar vôlei, ele quer fazer natação, ele quer fazer outras coisas. Então ele estaria liberado para fazer essas outras atividades. E estas outras atividades, elas são de competência do educador físico. Então entender que a fase 4 ela pode ser conduzida por um fisioterapeuta ou por um educador físico, entretanto, isso é muito importante, na fase 4 entram os esportes e só o educador físico é que pode conduzir o esporte. Nós, fisioterapeutas, não podemos fazer treinamento de natação, de vôlei, basquete, karatê, judô, capoeira, dança. Nós não podemos usar isso como instrumento de reabilitação porque nós não tivemos a devida habilitação para isso, ok? Então, por isso que o educador físico entra nessa fase. Se o paciente continuar com você fazendo os exercícios físicos, aeróbios, anaeróbios, resistidos, alongamentos, etc, etc, não tem nenhum problema, ele pode continuar. Mas se ele faz a opção agora de fazer algum esporte, e esse esporte tem que ser conduzido por um educador físico, tá? E também faz parte da fase 4 a reabilitação cardíaca, pulmonar e metabólica, reabilitação cardíaca não supervisionada, que é algo que eu já não recomendo, eu não vou nem abordar esse tema então, porque no meu entendimento é inconcebível que um indivíduo que tem um histórico de infarto ou de uma doença cardíaca, ele possa ser liberado para fazer exercício sem a adequada supervisão, ok? Bom, então o que nós passamos mais rápido ali será abordado mais à frente, né, já na próxima aula e assim por diante. Então, retomando a fase 1, que é o assunto da aula de hoje, fase 1 para o paciente coronariano ou o paciente que infartou e deu entrada lá no hospital. Então, lá no hospital, essa fase 1 é dividida em 7 etapas. Relembrando esse slide de extrema importância, em que o paciente tem que, durante o atendimento dessa fase 1, apresentar uma saturação acima de 94% com ou sem suporte de oxigênio. Então, se ele não faz uso do suporte e tem uma saturação acima de 94%, eu não darei oxigênio para ele. Mas se sem o suporte de oxigênio, ele começa a fazer o exercício e a saturação cai abaixo de 94%, eu entro com o suporte de oxigênio. Ele não faz compensações posturais, ele não precisa compensar posturalmente para executar o exercício. Ele consegue executar o exercício como eu solicitei, como eu o orientei a fazer. Não faz isometria, nem a manobra de Valsalva ou a apneia. Não tem sinais de queda de pressão ou de resposta hipertensiva e nem fadiga. A escala de Borg inferior a 13 na escala de 6 a 20 ou abaixo de 6 na escala de 0 a 10. A elevação máxima durante o protocolo é de 30 batimentos. Ah, professor, o paciente fez 40 batimentos. Eu paro o exercício. Aumentou 40 batimentos. Eu paro o exercício. À tarde, no segundo atendimento, eu repito essa etapa, a etapa 1, que eu vou mostrar, e vejo se aí sim ele teve uma elevação até 30 batimentos, para que eu possa ir para a etapa 2 e evoluindo assim por diante, tá? Anotar todos os parâmetros e se atentar a isso, ó. Eu não avanço de etapa se aparecer algum desses sinais e sintomas, tá? Então, deixa eu abrir aqui agora para vocês as etapas.
Só um minutinho. Ok. Muito bem, tá aqui. Então, olha, etapa 1, o equivalente em METs, quanto que essa etapa demanda de energia, e o que esse paciente deve fazer nesse primeiro dia após você verificar a condição desse paciente por meio da sua ficha de anamnese, verificar sinais e sintomas, acompanhar a visita médica, ler o prontuário desse paciente e determinar que ele está em condições de iniciar esse programa de fisioterapia. Então, temos aqui discriminando cada uma das atividades, exercício diafragmático em um tempo associado com movimento diagonal de membro superior, que é esta imagem aqui. Repetir o exercício acima em 2 tempos, então ele faz o movimento 1 e 2, você divide, você vai fracionando a execução da amplitude total desse movimento em tempos diferentes. Repetir o exercício, aí tem o número de vezes, 10 vezes para cada membro, foto 1, 10 vezes para cada membro, foto 2, um tempo com os 2 membros simultaneamente, que é essa foto 2, fará por 10 vezes. Ele faz 10 vezes, pronto, vai para o próximo exercício. Então, ativo assistido ou ativo livre de membro inferior, que é a tríplice flexão, que é a flexão de quadril associado com a flexão de joelho associado com a flexão plantar. É estender e flexionar todo o membro inferior com ele deitado, com ele em decúbito dorsal ou um decúbito inclinado. A abdução e adução de quadril, 10 vezes, que é a borboletinha, vai fazer a borboletinha 10 vezes. Flexão e extensão de tornozelo, agora com o membro inferior estendido, ele faz a flexão e extensão de tornozelo. E circundação do tornozelo, também 10 vezes. E aqui nós temos a imagem, as outras imagens, tá? Então, a tríplice flexão e a abdução e a adução de membro inferior. Fez tudo isso e ele não manifestou nenhum daqueles sinais e sintomas que eu comentei com vocês, dessaturação, queda da pressão arterial, resposta hipertensiva, arritmias, fadiga, a classificação do Borg de 0 a 10 foi até 6, eu termino isso, pego ali, coleto ali os sinais vitais, que eu vou chamar de sinais vitais finais. Então, de novo, eu meço a PA, frequência cardíaca, saturação, oximetria, 3 minutos pós interrupção do último exercício. Ok, evoluo isso no prontuário e à tarde ele vai para a etapa 2, que eu vou mostrar agora. Agora, se durante a execução desta primeira etapa aqui, ele manifestou alguma daquelas alterações, eu paro a intervenção, faço a evolução e à tarde eu repito essa primeira etapa. Entenderam como é que funciona? Eu só passo para a próxima etapa quando ele passa pela etapa anterior sem nenhuma daquelas alterações. Correu tudo bem? Ok. Chega outro fisioterapeuta à tarde. Ele vai olhar ali o prontuário e vai ver que você fez a etapa 1 sem alterações, sem intercorrências. Você evoluiu bonitinho. O que ele tem que fazer? Ele vai começar a fazer a etapa 2. Então está aqui a etapa 2. Tá? O que o paciente faz? Paciente sentado realiza os exercícios anteriores de A a F. Vamos subir aqui e mostrar. Está aqui ó, os mesmos exercícios ó, de A a F. Só que ele fez tudo isso deitado. Agora, à tarde, ele fará tudo sentado. Correu tudo bem? Não teve nenhuma daquelas alterações? A queda da pressão arterial, o aumento das arritmias, a dessaturação abaixo de 94%, coleta ali os dados vitais finais, evolui isso bonitinho, no outro dia chega o fisioterapeuta, ele vai olhar no prontuário do paciente e ver que você fez a etapa 2 e correu tudo bem. Ele começa a etapa 3. Agora, se teve algum problema durante a etapa 2, o fisioterapeuta que chega no outro dia, ele olha lá que você fez a etapa 2,
paciente submetido à etapa 2, entretanto apresentou dessaturação, apresentou isso, apresentou aquilo. O que o fisioterapeuta do outro dia faz? Repete a etapa 2 para ver se ele consegue, para ver se o paciente consegue fazer a etapa 2 sem alterações. Mas vamos dizer que tenha corrido tudo bem, vai para a etapa 3. Paciente agora em posição ortostática. Vai fazer os exercícios de AF, que são da etapa 1, ativos para membros inferiores, com apoio se necessário. Então ele ficará em pé e fará o quê? Ficar na ponta do pé 10 vezes com 2 membros simultaneamente. É a flexão plantar em pé. Semi-agachamento, um agachamentozinho pequeno, mais ou menos uns 30 graus. Marcha estacionária, do lado do leito, em pé, ao lado do leito, pode até segurar no leito, segurar na parede, ele vai fazer a marcha estacionária durante 30 segundos. E depois uma deambulação no quarto, uma única volta dentro do quarto. Voltou, deita no leito, espero 3 minutos, vou aferir os sinais vitais de novo e vou evoluir esse paciente. Vou lá no prontuário fazer a evolução desse paciente. Okay? Se tudo correu bem, nós vamos para a etapa 4. Vamos lá, etapa 4. Então aqui antes, referente à etapa 3, o paciente em pé, ao lado do leito, apoiado na parede, fazendo flexão plantar. Aqui o paciente também apoiado na parede, fazendo um semi-agachamento. Observe como o grau de flexão é bem pequeno. E aqui fazendo a marcha estacionária, segurando no braço do terapeuta, okay? Do fisioterapeuta. Ele está monitorado, observe aqui os eletrodos, ele está ao lado do leito, o equipamento de monitorização está preso aqui na parede, e ele faz tudo bonitinho. E aí vai para a etapa 4. De novo, na etapa 4, os mesmos exercícios da etapa 3, só que agora, lembrando que na etapa 3 ele deu uma volta dentro do quarto. Agora ele tem que deambular no corredor, 50 metros. Então você já precisa ter isso previamente, né? Quase sempre já tem tudo isso no corredor, qual a metragem, até para fazer um teste de caminhada de 6 minutos, tudo. Faz uma deambulação de 50 metros, sempre perguntando para o paciente se está tudo bem, olhando a oximetria, fazendo a ausculta desse paciente, observando ali sinais de baixo débito, medindo a PA para ver se ele não está tendo uma hipotensão. Etapa 5, os exercícios da etapa 3 novamente, só que agora a deambulação no corredor de 100 metros. E aí foi tudo bem, evoluiu tudo bem, chega o outro fisioterapeuta, num outro horário, lê lá no prontuário que você fez a etapa 5 e tudo correu bem, ele vai aplicar a etapa 6. Mesma coisa, repete os exercícios da etapa 3, só que agora eu vou deambular 150 metros no corredor e subir um lance de escada, mais ou menos 10 degraus. Tá? Então olha aqui as figurinhas, ó. Então o paciente está subindo e descendo a escada uma única vez, acompanhado pelo fisioterapeuta e também deambulando aqui. Na verdade aqui ele está subindo a escada e aqui ele está descendo a escada. Tá? Etapa 6. Correu tudo bem? Ótimo. Fez só uma vez. À tarde, o outro fisioterapeuta, ou o mesmo, não sei do horário, fará a 7ª etapa. 7ª e última etapa da fase 1 de reabilitação. Então, os mesmos exercícios da etapa 3, agora a deambulação no corredor 200 metros e novamente subir o lance de escada, simulando uma situação como se ele morasse num sobrado, onde ele tem que subir um lance de escadas. Mais do que isso, nesse momento ele pega um elevador, ok? E é por isso que depois, no momento da alta, ele vai ser encaminhado para a reabilitação fase 2, onde nós vamos trabalhar ainda mais esse paciente para dar mais autonomia para ele. Então, recapitulando que a mudança de uma etapa para outra é dependente dos sinais e sintomas que ele apresenta durante a intervenção. Se a intervenção correr tudo bem, lembrando que eu posso até dar o oxigênio para manter essa saturação acima de 94%, correndo tudo bem, eu vou avançando com essas etapas e nós vamos entender que quando ele chega na 7ª etapa,
Caso você, fisioterapeuta, seja questionado pelo médico responsável da seguinte forma: doutora fulana, o paciente tal está em condições de ter alta? Quando ele te pergunta isso, ele está te perguntando com relação a essa funcionalidade. E não sobre o aspecto eletrocardiográfico ou hemodinâmico ou algo assim. Ele está te perguntando se você deu a esse paciente condição física, condição funcional para ele ter alta, para ser independente. Vamos dizer que esse paciente ainda não tem essa condição mínima de independência, você vai virar e vai falar, olha, ele ainda não alcançou, está bem difícil, é um paciente desnutrido, é um paciente que já vinha com uma condição física muito, muito debilitada, eu acho que eu precisaria de mais uns 2 dias de internação para eu alcançar uma certa funcionalidade. Aí a gente espera que o colega médico acate a sua sugestão, falando, ok, vamos segurar aqui mais 2 dias para você trabalhar mais esse paciente e aí a gente dá alta para ele. Porque se der alta a esse paciente nessa condição física tão comprometida, é um paciente que pode ter uma queda dentro de casa, levando a uma fratura, um traumatismo crânioencefálico, fazendo com que esse paciente retorne para o hospital, trazendo mais problemas para todo mundo, para o hospital, para o paciente, para os familiares e todo mundo, tá ok? Então é por isso que a gente tem que ter essa voz ativa, a gente tem que ser eficiente na intervenção e tem que ter opinião, voz ativa na hora de discriminar qual a condição desse paciente e a possibilidade ou não de alta hospitalar para ele, tá bom? Vou postar todo o material para vocês e aí qualquer dúvida é só entrar em contato lá no WhatsApp e fazer a tarefa que será colocada ali no fórum para vocês também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos continuar aí dentro desse processo. Não deixem de aproveitar o tempo livre, caso vocês estejam com tempo livre, para estudar cada vez mais. Lembrando a sugestão que eu sempre dou para vocês, que não é ficar só decorando as coisas, mas pegar um outro livro de uma outra matéria, da matéria que vocês gostam mais, e ler aquele livro. Não é estudar, é ler o livro, para aos poucos, de uma forma mais agradável, vocês irem adquirindo cada vez mais conhecimento. Tá bom? Beijo para todos, se cuidem aí, tá?